pouquinho sobre as fases da menopausa. Então, a gente pode dividir ali em pré-menopausa, aí nós temos a pré-menopausa, a gente também pode chamar de perimenopausa, que é essa fase de transição, né? Para depois falarmos propriamente da menopausa em si. Pré-menopausa ou perimenopausa, né? Então, começa ali mais ou menos, aproximadamente nos 40 anos de idade. Essa fase de transição, ela pode durar entre 4 e 10 anos antes da menopausa, tá? Então, tem mulheres que ela fica passando por esses eventos ali até 10 anos. Então, é um período em que a gente começa a ter ciclos menstruais totalmente regulares. O que significa isso, gente? Significa que tem mês que vem a menstruação, fica lá naquele ciclo comum de 3 a 5, 7 dias, vai passar 2, 3 meses, não vem nada, aí vem de novo, fica 20, 30 dias, aí passa um mês, vem, fica um dia, então é totalmente irregular. E nesse período, o que vai acontecer? Quando a gente fala de sintomas, os ciclos eles começam a ser curtos ou longos, então por isso que nós classificamos como irregulares, com sangramentos leves ou intensos. É muito importante que, dependendo da saúde ginecológica dessa mulher, isso pode influenciar muito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, mulheres que têm ovário policístico, mulheres que têm mioma, então tudo isso pode influenciar nesse período aqui da perimenopausa. Então, geralmente, mulheres com ovário policístico, com miomas, com endometriose, tendem a ter um sofrimento maior dentro desses sintomas. Os ciclos, eles tendem a ser mais intensos em relação a fluxo e serem muito mais irregulares com relação a tempo entre um ciclo e outro. Começam aquelas famosas ondas de calor, gente. Então, essas ondas de calor são aquelas sensações súbitas. E quando eu falo súbita, é assim, absolutamente do nada, começa a vir um calorão que é insuportável. E aí ela começa a vir acompanhada de suores noturnos. Então, a gente ouve relatos de que as mulheres falam que acorda pingando, e é literalmente isso, completamente molhada de suor. Isso principalmente à noite, por isso que é classificado como suor noturno. Alterações de humor, então começa a ter irritabilidade, ansiedade, lembrando que a gente tem uma diferença entre falar de ansiedade e transtorno de ansiedade, né? Então começam a ter mais situações de ansiedade, mas aqui começa a ter um fator de predisposição à depressão. Lembrando que se já existe ali, de fato, naquela mulher uma predisposição, por exemplo, um fator genético, a gente sabe que se na família já existe casos de depressão, já tem ali naquela pessoa um fator genético grande, ou se ela mesma já existe algo que já justifique uma predisposição, independente de genético ou não, essa fase é uma fase onde é o pulo do gato. Ela está ali no muro quase caindo para a depressão. Isso tudo, neste caso aqui, devido a fatores hormonais. Quando a gente fala de tipos de depressão, uma das principais depressões que ocorrem nas mulheres é essa depressão que a gente classifica como uma depressão endógena, né? Que ela não é uma depressão caracterizada por questões emocionais, é uma depressão caracterizada por alterações hormonais. Dificuldade para dormir, então começa aqui insônia, uma sensação de não conseguir descansar adequadamente. Ela pode ter dormido 7, 8 horas à noite e quando ela acorda com a sensação de que correu uma maratona inteira. Muito cansada. Pensando no sistema nervoso, com todas essas situações aqui que você falou desses sintomas, o que está acontecendo dentro do cérebro dessa mulher, justamente nessa fase? Aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura, que é uma estrutura pequenininha, do tamanho de uma amêndoa. Vocês já ouviram falar do hipotálamo? Quando falamos das mulheres nessa etapa, o hipotálamo é protagonista aqui. Anotem, por favor. Principais funções do hipotálamo. Temperatura corporal. É ele que controla a nossa temperatura corporal. Outra função. Fome,
sede e saciedade. As mulheres nessa fase aqui da menopausa começam a ter alterações no apetite, para mais ou para menos, depende de cada mulher. Outra função muito importante, libido sexual. Isso aqui é muito interessante, gente, porque o hipotálamo, ele ativa a libido, mas não é ele que dá a intensidade da libido, é diferente. Uma coisa que eu falo muito no curso de neurociências é assim, ó, todas as nossas funções, elas têm o seu protagonista, mas nenhuma estrutura encefálica trabalha sozinha. Então, eu tenho aquela função que ativa, eu tenho aquela função que dá intensidade, eu tenho aquela função que auxilia na ação. Então, por exemplo, o hipotálamo, ele ativa a libido. Ele vai dar ou ele não vai dar, à vontade. Mas quem vai dar a intensidade, eu quero muito, eu não quero nada, são outras estruturas, tá? É o hipotálamo que ativa o sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Por sua vez, é ele que ativa o sistema endócrino e neuroendócrino. Então, ele vai atuar de forma direta no metabolismo. Viu como ele é importante? Quando a gente pensa em todos esses sintomas aqui que eu falei? Então, por exemplo, quando eu falo para vocês que a mulher ela pode ter tanto a questão da ansiedade aumentada ou ter um nível de depressão aumentado por conta das alterações hormonais, o hipotálamo ele está totalmente em desequilíbrio aqui. Então, vai ter momentos nessa fase da pré-menopausa onde ele vai estar hiperestimulado ou ele vai estar hipoestimulado. Vai depender da situação. Por quê? Se eu tô com o meu simpático super ativo, vocês acham que eu vou estar mais ansiosa ou mais deprimida? Ansiosa. Muito mais ansiosa. Mas tem vezes que eu tô com o meu parasimpático nas alturas. Eu vou estar mais ansiosa ou mais deprimida? Deprimida. E a mulher na menopausa, nessa pré-menopausa, ela não oscila no humor? Ela não oscila em estar mais ansiosa ou mais deprimida, mais cabisbaixa, mais eufórica? Então, tudo isso ocorre por conta dessa oscilação de atividade do hipotálamo.